Marcos Braz fala sobre paralisação do Campeonato Brasileiro e detona a CBF. Mais uma vez, tem uma declaração forte sobre a CBF, falando sobre a falta de isonomia. Gabigol na zona mista também, e mais um momento daqueles com o camisa 10 do Flamengo e muito mais. Léo Pereira, tem muita coisa que a gente vai trazer aqui pra vocês. Então, antes de mais nada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Isabelle Costa, estamos aqui pós-jogo, pós-goleada do Flamengo, 4-0 no Maracanã, aquela goleada para lavar a alma do torcedor que estava apreensivo com a Libertadores, né? A gente sabe o quanto o Flamengo precisava dessa vitória contra o Bolívar. Vai para a última rodada da fase de grupos da Libertadores bem mais tranquilo, precisando de uma vitória simples contra o Milionários. Milionários que já está eliminado, inclusive, da Libertadores. É o lanterna do grupo. Vai para o Maracanã já sabendo que não disputa a competição, então só cumprindo jogo, cumprindo protocolo. E o Flamengo vai bem mais tranquilo para esse confronto contra o Milionários, né? Tem um bom saldo de gols agora, 4-0 ajudando esse saldo de gols e, claro, ajudando a autoestima do jogador, né? A confiança dos jogadores do Flamengo, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, galera, eu queria prestar aqui uma homenagem, né, aos jornalistas que nos deixaram nesta semana, inclusive muito perto, né, nessa madrugada de quarta, né, para quinta, de quarta para quinta, nesta quinta-feira, o Washington Rodrigues, Apolinho, Antero Greco e o Silvio Luiz, comunicadores de excelência que são referências e para sempre serão referências do jornalismo esportivo brasileiro, nos deixaram. A gente quer prestar aqui a nossa homenagem e também a nossa solidariedade às famílias dos jornalistas, muito conforto, muita paz e que a gente possa sempre lembrar desses comunicadores. Inclusive, estou até aqui emocionada porque vi alguns vídeos, vi o vídeo do Penido falando, informando sobre a morte do Apolinho, e é um vídeo muito emocionante, né? Mostra o quanto eles eram amigos, o quanto eram parceiros, e a gente deseja muita paz e conforto para os familiares nesse momento, porque a gente sabe que é duro demais. Inclusive, o Flamengo informou pelas redes sociais, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o corpo de Washington Rodrigues Apolinho será velado nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, na sede social do clube na Gávea, no Rio de Janeiro. Então, o Apolinho será velado na sede do Flamengo, um rubro-negro apaixonado. E a gente presta aqui as nossas homenagens, né? E o nosso conforto às famílias desses 3 comunicadores que sempre foram absurdamente fantásticos e marcaram, né, o jornalismo esportivo e para sempre estarão na história do jornalismo esportivo. Bom, galera, como vocês acompanharam, né, o Campeonato Brasileiro foi paralisado. A CBF informou, né, que o campeonato, as rodadas do Campeonato Brasileiro, rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro, estão suspensas por conta das chuvas que acometeram, né, por conta de toda a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, por conta das chuvas que acometeram o estado. Então, por isso, depois de 15 clubes terem solicitado essa paralisação do campeonato, a CBF acatou e as rodadas 7 e 8 estão suspensas. E ontem a gente teve a oportunidade de falar com o Marcos Braz em zona mista. Ele parou para falar com a imprensa e deu a opinião e a posição do Flamengo em relação a essa situação da paralisação do futebol, da Série A, na verdade, né? Porque o que parou mesmo foi a Série A do Campeonato Brasileiro. As demais competições vão continuar acontecendo. Inclusive, a gente até questionou, né, sobre o jogo contra o Amazonas pela Copa do Brasil. O Marcos Braz disse que está confirmado o jogo, que não está cancelado, e realmente foi só
o Campeonato Brasileiro. Então agora vocês vão acompanhar as declarações do Marcos Braz, vão acompanhar também alguns momentos da zona mista e um outro fato importante para a gente trazer aqui sobre o Léo Pereira, né? O Flamengo informou e o próprio atleta ontem, mancando um pouco, passou na zona mista e disse que estava sentindo bastante a posterior. E o Flamengo informou que o Léo Pereira sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e será reavaliado pelo departamento médico do clube. Vamos acompanhar hoje a programação. Folga. Amanhã o Flamengo se reapresenta. Lembrando que o jogo contra o Amazonas é só na semana que vem. O Flamengo teria um clássico contra o Vasco no sábado, mas esse jogo foi suspenso e não sabemos ainda quando será remarcado. Agora vamos para a cobertura de ontem desse jogo entre Flamengo e Bolívar e as declarações do Marcos Braz. Teve também Gabigol na zona mista, como sempre. Vocês vão ver tudo aí. Acompanhem. Sentindo alguma coisa, Léo? Rapidinho. Rapidinho, Gabriel, rapidinho. Por favor. Vocês me amam. Amamos, não tem jeito. Chamou. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Queria que você pudesse falar sobre essa decisão da CBF em paralisar o campeonato por 2 rodadas, né? O Flamengo se posicionou contra essa decisão de paralisar. O São Paulo, o Palmeiras também se posicionaram. Não me lembro muito bem, acho que Corinthians também. Enfim, outros clubes se posicionaram junto com o Flamengo. Queria que vocês pudessem falar sobre essa decisão, como foi também a conversa com a CBF sobre a paralisação ou não e também com outros clubes. Eu acho que o que eu posso falar é qual é o nosso sentimento. O que a gente não quer é que seja ampliada ainda mais a falta de jogadores da data FIFA. Por exemplo, nós no sábado iríamos jogar com o Vasco, iríamos ter todos os jogadores disponíveis aqui. O que não pode é botar, por exemplo, remarcar esse jogo do Vasco para dentro da data FIFA, em que a gente vai chegar e não vai ter esses jogadores. Então, assim, o que a gente espera da CBF, em relação pelo menos a Flamengo, é que não seja ampliada essa falta de isonomia que eu acho que já está tendo no Campeonato Brasileiro. Ainda falando sobre essa situação do Rio Grande do Sul, o Flamengo ofereceu nas estruturas do CT Ninho do Urubu para Grêmio, Inter, Juventude. Algum clube já demonstrou interesse em talvez usar as estruturas que o Flamengo ofereceu? A gente sabe que o Grêmio parece que vai treinar no CT do Corinthians, o Inter e Juventude chegaram a falar alguma coisa com vocês? Não, a gente ainda não tem nenhuma notícia sobre o possível requerimento de algum clube gaúcho. A gente não tem, a gente colocou à disposição para que fizesse os ajustes possíveis, mas a gente não tem nenhuma resposta em relação a isso. E como é que foi essa conversa? Vocês chegaram a conversar com algum outro clube, com os clubes inclusive aqui, por exemplo, que vocês têm um contato mais próximo com o Fluminense, tem um consórcio, enfim, e dá para ver também que vocês têm uma relação próxima ali com o Mário Bittencourt. Vocês conversaram sobre a posição do Flamengo, tentando trazer o ponto do Flamengo e também dos clubes que estavam do lado de vocês? Não, o que acontecia é que a gente estava esperando essa reunião do dia 27 para ter alguma posição em relação ao campeonato. E isso aí foi feito de uma maneira diferente e foi comunicado ao clube. Eu estava dentro do ônibus, vindo para o estádio com os jogadores, quando a gente teve a notícia. Não deu muito tempo para conversar desse tema, até porque o jogo aqui era de suma importância, né? Agora que acabou o jogo 4-0, em que o resultado veio, em que deixa a gente numa situação melhor, não é o que a gente queria, mas melhor no próximo jogo, a nossa preocupação era todo esse jogo. Agora, hoje à noite, amanhã, a gente vai começar a analisar para ver qual é o impacto disso. Mas o mais importante é dizer o que a gente espera, que a CBF não vá colocar ainda mais jogos do Flamengo dentro da data FIFA. Aumentar de 9 jogos a 12, 13, 14 jogos, em que você não possa contar com 4 titulares, 3 titulares, não sou eu que escalo o time, mas se você vê o histórico dos times que entram em campo do Flamengo é esse. Então, eu espero que a gente não passe de 9 para 12, 13, 14 jogos. Na minha concepção já tem uma falta de isonomia quando isso acontece,
Espero que isso não seja ampliado. Então o Flamengo tem... Essa lista é bem ampla. Tá, 4 ou 5. O Flamengo tem 4 ou 5 jogadores nessa pré-lista. Na lista que chamam de lista aberta e que podem ser chamados a qualquer momento, mas eu acho que, por razões óbvias, será chamado só se tiver algum jogador machucado. Eu não acredito. O mais importante, a questão central de se dizer e de se comunicar é a esperança de não se ampliar de 9 jogos para 12, 13, 14 jogos ainda na data da FIFA, porque você perder uma quantidade de jogadores, da importância desses jogadores, por exemplo, vou dar um exemplo de você perder uma Arrascaeta e um De La Cruz no jogo, eu acho que perde a isonomia o campeonato. Eu acho que não é justo com o Flamengo, não é justo quem investe, não é justo que vai à procura de fazer as contratações caríssimas que o Flamengo faz para depois não poder usar um jogador, um dos principais campeonatos do futebol brasileiro. E a Copa do Brasil está confirmada, né? Não, está confirmado. O jogo da Copa do Brasil Está confirmado. Sobre o Apolinho, fala alguma coisa aí, importância dele, futebol carioca, inclusive. Muito triste em relação ao Palinho, que eu posso falar. Eu conhecia ele, conheço a família inteira. Um cara sensacional, um rubro-negro apaixonado, mas correto nas suas análises, sempre muito apaixonado, mas sempre imparcial. Um cara assim, tomara que ele tenha uma passagem maravilhosa e que a família esteja confortada. E é um cara assim, para quem eu tive o privilégio de conhecer ele. É um cara diferente.